Bora para o vídeo, mais um tutorial aí, a análise de vibração, né? Como eu ia dizendo, vamos dar continuidade à baixa frequência. Nós paramos ali, né, naquele setup de 157 RPM, né? Porque aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um redutor ele tem um eixo de entrada, né? Ele tem a intermediário 1, o 2, o 3 e o eixo de saída. Então são 10 mancais para se fazer a análise de vibração, sendo que a entrada é 1125 e a saída é 8,9 RPMs. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o setup no caso aqui, ó, eu coloco 5 para facilitar para mim os mancais, tá? A entrada é 1, tá? Mancal de entrada ali, onde acopla no motor, tá? É o 1, o lado oposto dele é o 2. Intermediário 1 é o 3, e intermediário 2 e o oposto do intermediário 1 é o 3, certo? Aí o intermediário 2 é o 5 e o oposto é o 6, tá? Tanto é que eu renomeei aqui, ó, tá vendo? Então esse aqui é o lado acoplado do intermediário 2, tá? Intermediário 1, intermediário 2, 157 RPM. Deixa eu ver se é isso aqui. Lado acoplado. Vamos lá para o setup. Ajustes. Aí, ó. Legal. Lembrando, pessoal, que agora eu estou usando um sensor de 500 milivolts, tá? Para quem não sabe, esse sensor é um sensor mais sensível, ele é um sensor especial, ele é para baixa rotação, ele capta melhor os dados, né, de informação coletada. Então eu sugiro que vocês façam esse setup com um sensor de 500. Caso vocês não tenham, vocês vão ter que voltar aqui e colocar 100. Tá? O meu está configurado para 500, então 500 milivolts. Detecção RMS, porque minha primeira medição ela vai ser em milímetros por segundo, é velocidade, o tipo de frequência, número de linhas. Eu continuo aqui utilizando esse número de linhas aqui, ó, deixa eu ver aqui minha colinha. Lembrando, pessoal, que essa cola aqui, cara, esse documento aqui, na verdade, me deu um pouco de trabalho para conseguir ele, tá? Eu tô passando para vocês uma coisa que me cobraram, chegaram a me cobrar para passar essas informações para mim. Então eu peço que vocês aproveitem esse conteúdo, tá? Que é gratuito, tá? Vocês não vão pagar nada. Então eu tô vendo aqui que FFT e tempo, principalmente no sinal, espectro de velocidade para baixa rotação começa a perder a qualidade em função dos erros de integração. Então geralmente não utilizamos eles, ou utilizamos um range maior apenas para detecção de outras falhas, tá? Então quer dizer, não adianta a gente colocar um range de frequência de baixa rotação para velocidade, um range de 5.000 Hz, né, que a gente não vai pegar nada. O que a gente pode pegar é um desalinhamento, uma falta de rigidez, alguma coisa do tipo. Então por isso que a gente não coloca aí uma frequência inicial e uma frequência final tão
tão grande, tá? Então para esse aí vai ser isso aí mesmo, tá? Vai ser esse setup, frequência inicial 0, final 250, corte é esse mesmo, tá? Se caso vocês errarem aí no número, ele calcula, tá? Me perguntaram se existe um outro cálculo para o corte de frequência, tá, pessoal? Não tem necessidade. O próprio software, de acordo com o que você quer, o setup que você montou, ele já vai programar a frequência de corte, tá ok? Mas esse é o tutorial, isso aí é coisa para um outro vídeo, se a gente quiser se aprofundar mais nesse assunto, mas vamos focar agora aqui no que interessa, que é o setup para baixa rotação. Setup para baixa rotação, espectro em velocidade, medição horizontal, vertical e axial. Vão ser idênticos, tá? Esse é o setup. Número de médias, depende. Quanto mais média você colocar, maior vai ser o tempo de coleta. Vou colocar 1, ok. Vamos colocar aqui para aceleração, propriedades. No caso de aceleração, né, a gente usa um corte de frequência de 10 Hz e uma frequência máxima de 5.000. E no caso aqui tem algumas outras informações, mas como eu não tenho esses instrumentos, eu não vou. Então tá aqui, ó, frequência inicial 10, detecção pico, número de linhas eu já aumento para 3.200, a velocidade e o corte de frequência. Eu utilizo esse aqui, ó, 6,25. Ok. Envelope, pessoal, envelope que é o mais importante, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar falha de rolamento, detectar falha de engrenamento. Veja bem que já mudou, ó. Tá? Para esse tipo aqui no envelope, eu tenho aqui, ó, detecção sempre pico a pico, tá? Detecção fundo de escala 25. Vamos lá. Máxima frequência 250. Tá aqui, ó. Frequência final 250 e corte de frequência que tá falando que corte para baixa frequência 0, tá? Deixa eu ver se ele vai aceitar o 0. Tá vendo? O inicial aqui, ele tá falando 0, corte de frequência 0. Aí, lembrando que sempre você coloca FFT e tempo, tá? Nunca se esqueça disso. Número de média também, quanto maior aqui, mais demorado vai ser. Ok, tá? Beleza, ó. Deu certo. Então eu tenho aqui corte para baixa frequência 0, máxima recomendada 250. E é isso aí, pessoal. Então esse é o setup para baixa frequência até 157 RPMs. Depois nós vamos fazer 35 RPMs e 8,9 RPM, tá ok? Então, lembrando aqui que o 5 é o lado acoplado até axial, o 6 põe um O para não esquecer que é o lado oposto.
tá? Eu ponho o O maiúsculo, que é o lado oposto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu, show de bola. E se vocês quiserem mais alguma informação, é só chamar lá comentar nas mensagens que a gente discute aí mais sobre o assunto. Tá? Boa aula para vocês e um bom final de semana.